Tá. A primeira semana vimos a equação diferencial da Vic. Tá? O que eu queria que vocês absorvessem, tá? O que essa equação diferencial significa. Tá? Essa equação diferencial de quarta ordem, tá? Se vocês lembram, é uma equação de quarta ordem, ela engloba muita coisa física. Tá? Qual que é o principal dessa equação? Tá? A relação que temos com os parâmetros. Tá? Temos a força distribuída, temos a força cortante, temos o momento fletor, temos a inclinação e temos a flecha. Tá? Todos esses parâmetros juntos, interagindo, tá? Mediante uma equação diferencial. Tá? Qual era o procedimento de análise para chegarmos a achar todos esses parâmetros? Partíamos da carga distribuída, certo? Integrávamos a carga distribuída e tínhamos a força cortante, tá? Integrávamos a força cortante e tínhamos um momento, tá? Se estivéssemos em um problema estático, tá? Estaticamente determinado, pararíamos por aí, pararíamos pelo momento, tá? Só que de forma geral, podemos incluir mais parâmetros, tá? Como é a inclinação e a deflexão, tá? Se eu integrava o momento, eu tinha o quê? Tinha uma função da inclinação. Tinha, na verdade, o E vezes I vezes o θ. Tá? E se eu integrava essa expressão, eu tinha uma expressão para flecha, que era a deflexão. Tá? Eu tinha EI V de X. Tá? Então, esse era o processo. Tá? Qual que era digamos, a parte difícil disso? Ou a parte chata, na hora que você integra essas equações, vão surgir constantes, tá? Chamadas constantes de integração, tá? Porque são integrais indefinidas, tá? Na hora que eu tenho constantes de integração, eu preciso saber o valor delas, tá? Porque não adianta eu ter uma flecha, sei lá, x cubo mais x quadrado mais c, se eu não sei quanto é c. Tá? Eu não posso determinar, então, exatamente o comportamento de V. Tá? E assim para todas as minhas funções. Tá? Na força cortante, no momento fletor, na inclinação, eu vou ter constantes. Tá? Qual que é o seguinte passo, então? Como que eu resolvo essas constantes? Tá? É mediante as condições de contorno. Tá? O que é uma condição de contorno? É uma restrição que eu sei sobre o meu problema. Tá? Eu sei a priori sobre o meu problema. Tá? Geralmente eu vejo isso nos apoios, tá? Se é um engaste, se é um apoio de segundo gênero, primeiro gênero, tá? É uma rótula, tá? Mesmo uma força concentrada pode ser também uma condição de contorno, tá? Se eu imponho, tá? O que eu estou impondo? Restrições que eu conheço, tá? Se eu imponho restrições que eu conheço, tá? Eu estou impondo equações. Certo, são equações que eu tenho. Eu tenho incógnitas, mas também eu preciso incluir equações, tá? Se eu tenho 4 incógnitas, preciso incluir 4 equações, tá? Geralmente, quando você integra essas 4 vezes, vão surgir 4 constantes, tá? Essas 4 constantes são resolvidas mediante 4 condições de contorno, certo? Tá? Então, esse foi o intuito dessa primeira semana, tá? Como você resolve essa... Na verdade, o capítulo é sobre deflexão, tá? Mas para chegar em deflexão, você precisava saber do caminho, do processo, tá? Para chegar em V, tá? Vimos um método, que era a equação diferencial. O que fazíamos? Pegávamos a equação diferencial, tá? Integrávamos e resolvíamos para C, tá? No caso, eu poderia ter uma viga não contínua, tá? Mas uma viga que represente funções descontínuas, tá? Vamos supor, eu tenho uma viga, eu tenho no meio digamos, um apoio, tá? Então, minhas funções, elas mudam em uma região e em outra, tá? A equação diferencial, ela não é aplicável em toda a minha região, tá? Em toda a minha viga, senão por partes. Tá? O que eu fazia? Equação diferencial região 1, equação diferencial região 2 e aplicava a continuidade. Tá? O que era a continuidade? A flecha tem que ser igual, certo? Um ponto do lado esquerdo tem que ser igual a um ponto do lado direito, certo?
tanto flecha quanto inclinação. E essas eram mais condições de continuidade, tá? Essas condições de continuidade são equações, ao fim de contas, tá? Então, se surgem constantes, eu aplico as equações, tá? Tenho que ter igual número de incógnitas e equações para resolver o sistema, tá? Mas qual que era a dificuldade com isso? A dificuldade era que eram muitas equações, tá? Condições de contorno, equações, aplicar a equação diferencial por partes, era trabalhoso, tá? No mínimo trabalhoso, tá? Não difícil, porque tudo parte do conceito da equação diferencial, tá? E aí surge esse tema de agora, tá? Que são chamadas funções de descontinuidade, ou funções de singularidade, tá? Tem os dois nomes, tá? Não se confundam. Às vezes, inclusive eu posso chamar de singularidade, tá? Mas qual que é o intuito dessas funções, tá? O intuito principal dessa função, tá? Eu não vou abordar a teoria toda de novo, tá? Tem um vídeo explicando sobre isso, tá? Só eu vou falar sobre o objetivo principal. O objetivo principal dessas funções é expressar minhas funções que eram descontínuas em uma expressão só, tá? E lembrem bem, essa expressão, ele gera muitas equações, tá? E vimos que essa expressão precisa ser analisada por regiões, tá? Qual que é a diferença? Tá? Essas funções, só vou deixar aqui. Tá. Essas funções, elas são um pouco especiais, tá? Mas tem um objetivo também, tem um porquê elas serem especiais. Elas são especiais porque precisam representar o que acontece na minha equação diferencial, tá? Por exemplo, se eu coloco uma função, tá, para uma força concentrada, para um momento, na hora que eu integro, ela tem que representar, por exemplo, se eu integro uma força portante, ela tem que representar um momento, certo? Se eu integro no momento, tem que representar uma inclinação. Então, ela tem que ser de acordo com minhas funções, tá? Tem que cumprir essas relações, tá? Tínhamos dois tipos de funções, que eram de Macaulay, tá? Essas funções de Macaulay, elas representavam as forças distribuídas, e as funções chamadas mesmo de singularidade representavam uma descontinuidade pontual, tá? Que eram forças concentradas, forças ou momentos concentrados, tá? E essa daqui era a representação, tá? Lembrem desses símbolos aqui. Se eu tenho um símbolo, significa que eu tenho uma função descontínua ou uma função singular, tá? Se eu tenho um momento, eu incluo um momento vezes essa função, tá? Elevado a menos 2. Cada vez que você tiver um momento, é menos 2. Força é menos 1, tá? Força distribuída é 0, tá? Se a força distribuída tiver uma ordem maior, tá? Você coloca a ordem aqui, tá? Se for parabólica, por exemplo, é 2, tá? Você coloca o valor da função e tem o x menos a, mas por que menos a? O menos a é onde a função começa, tá? E isso é importante também, porque eu determino quando ela começa, mas não quando ela termina, tá? Isso é aplicado para força distribuída, por exemplo, tá? Se eu represento essa força distribuída como um ômega 0 x menos a elevado a zero, tá? Eu estou falando que essa função começou em a, mas ela nunca termina, tá? E vimos no exemplo 2, eu acho, como trabalhar com essa condição, né? Por exemplo, se eu tivesse uma força distribuída, que eu sei que começa em zero e termina em L meios, tá? Preciso fazer uma superposição de duas forças distribuídas, tá? De tal forma que a superposição das duas me dê o que eu quero, tá? Pessoal, uma coisa super importante, tá? Sobre essas funções, você representa a força distribuída, tá? Você começa pelo Q, certo? Isso daqui é uma função, um carregamento distribuído, tá? Mas não indica que você não deva colocar todos os tipos de força que você tem no meio, tá? Só significa que você vai começar pela força distribuída, tá? Isso daqui é como uma receita de um bolo, digamos,
Você começa com força distribuída, você vai integrando, até você chegar na última expressão, que é a flecha. Tá? Da integração, você tem constantes, e você resolve com as condições de contorno. Tá? Agora, é importante, pessoal, você não considera os extremos, tá? Temos essa viga com uma força no meio, tá? Você não considera o que acontece aqui, porque a rigor, tá? Vocês sabem que eu tenho um engaste, e o engaste tem forças de reação e tem um momento, tá? Alguém pode perguntar, professor, se tem um momento aqui, eu preciso colocar um momento aqui? Tá? A resposta é não, tá? Mas por quê? Porque essa condição que acontece aqui, você inclui nas condições de contorno, tá? Isso daqui está incluído já aqui. Como que eu sei que minha função representa um engaste aqui, tá? Eu sei que ela representa um engaste porque eu falo que a flecha e a inclinação são zeros, tá? Se eu estou falando isso, eu estou falando que eu tenho um engaste, tá? Mesma coisa aqui, certo? Esse extremo aqui é livre. Se é livre, eu não tenho forças, certo? Força cortante e momento fletor são zeros, certo? Então, o que acontece aqui são condições de contorno, tá? O que acontece nos extremos não precisa estar aqui, tá? Pessoal, anotem isso, é super importante. O que você coloca aqui é só o que acontece no meio, não o que acontece nos extremos. Por quê? Porque os extremos estão incluídos nas condições de contorno, tá? Pessoal, essas funções de descontinuidade, tá? Vocês podem encontrar em vários livros, tá? E quem viu mais de um livro já pode perceber que os enfoques são diferentes, tá? Pode ter livros que incluam essas funções, tá? Mas qual que é a diferença, então? O processo é diferente, tá? Por exemplo, se eu estou incluindo aqui as forças, talvez eu não possa incluir nas condições de contorno, tá? Não que o método esteja errado, certo? Professor, Sim. deixa eu perguntar para o senhor, porque no exercício 1 eu tinha colocado as reações, só que aí eu descobri que tu acaba cortando elas com as constantes e fica a mesma coisa se colocar ou não. Então, Isso. não seria errado, né, colocar. Então, se você coloca, respondendo a tua pergunta, se você coloca, você está colocando as constantes, na verdade. Tá? As constantes que vai te determinar as reações. Tá? Você está fazendo a mesma coisa duas vezes. Tá? Ou você faz uma, ou você faz outra. Certo? Então, o que eu recomendo para vocês, pessoal, isso daqui é como se fosse uma receita de um bolo. Tá? É um processo matemático. Tá? Se você fizer do jeito que eu estou falando, as condições de contorno, as forças e tal, desse jeito, você vai chegar na resposta certa. Tá? Agora pode ter, eu não sei se o Craig que faz diferente, o Craig talvez, eu não lembro bem, tá? Ele pode incluir essas reações aqui, ó, você inclui elas aqui, tá? Só que na hora que você integra, você não pode considerar as constantes, né? Porque quando você inclui, você está incluindo incógnitas, tá? Eu não posso incluir um valor aqui, porque eu não sei quanto que é a reação, certo? Eu posso descobrir, mas a priori eu não sei. Então, o que eu estiver acrescentando aqui é incógnita. Eu não posso incluir mais outra incógnita. Entendeu? Então, esse daí é um outro método, tá? Que pode estar em algum livro ou outro, mas tem essas condições. Tipo, se você inclui essas forças, cuidado com as condições de contorno. Certo? Ou cuidado com acrescentar mais constantes, porque seriam as mesmas constantes. Né? Tá? Então, pessoal, alguma dúvida sobre isso? O ponto mais importante aqui, pessoal, é você representar tudo o que acontece na tua viga, sem considerar os extremos, devido a que os extremos são considerados nas condições de contorno. Tá? Muito cuidado com isso. Tá? Só se for P, não. Se for M também, se tiver uma força distribuída aqui ou aqui, você precisa incluir ela aqui. Tá? Então, você parte disso. Tá? Você parte dessa equação, representa ela, e vai integrando, vão aparecendo as constantes, e daí você aplica as condições de contorno. Tá? Agora, o ponto importante também, tá? Não menos importante,
quais condições de contorno eu preciso usar. Tá? Como eu sei isso? Tá? Pessoal, novamente, parte do conceito, uma condição de contorno, ela é uma restrição. Tá? Vamos supor que eu tenho um engaste. Tá? Então, o engaste representa o quê? O que está acontecendo no meu engaste? Tá? Eu tenho 4 parâmetros. Tá? Tenho a força distribuída, a força cortante, a inclinação e a flecha. Na verdade, e o momento, né? Tenho 5 condições, que são essas aqui. Tá? O que eu posso falar que acontece no meu engaste? Posso falar alguma coisa sobre a força distribuída, a força cortante ou o momento? Não. Por quê? Porque eu não sei qual que é o momento aqui. Eu preciso calcular ele, tá? Mas se eu sei que aconteceu uma coisa no engaste, esse ponto aqui, ele está preso, tá? E por preso significa que eu não tenho flecha. Tá? Esse ponto aqui, vocês percebem, tá? Depois de eu aplicar essa força aqui, esse ponto vai se manter nessa localização, tá? Eu não tenho flecha aqui. Tá? Então, o fato de eu não ter flecha é uma imposição que eu preciso cumprir. Essa seria uma condição de contorno, tá? Mas para o engaste, tá? Acontece mais uma coisa, não só a flecha, mas também a angulação. Esse ângulo aqui, ele é reto, certo? Você aplica a força aqui, você vai ter ela deformada, mas esse ângulo não muda. Ele está preso, tá? Imagina que está assim, ó, bem preso, tá? Ela não tem deflexão e não tem inclinação também. Então, o θ igual zero, tá? Θx igual zero, seria uma condição de contorno. Θ quando x é zero, no caso, tá? Mas, o que acontece em um apoio, por exemplo? Tá? Depende de teu apoio, tá? Se teu apoio for de segundo gênero, tá? O triangulinho, tá? Não sei se eu tenho algum... acho que eu não tenho. Assim, ó. Tá? Se teu apoio for de segundo gênero, ele restringe duas coisas, tá? Ele restringe as flechas, tanto em X quanto em Y, tá? Só que ela permite uma coisa, ela permite a rotação, tá? Se você tem um apoio, tá? Você pode rotacionar em função desse apoio, tá? Então, eu não tenho restrição no ângulo, mas sim na flecha, certo? Tá? Então, num apoio, você teria, por exemplo, a flecha igual a zero. Certo? O que mais? Não tem momento. Tá? Não tem nenhuma imposição a eu rotacionar com respeito a essa rótula. É como se fosse uma rótula aqui. Tá? Não tem momento reagindo. Tá? Então, acontecem duas coisas. Tá? A flecha e o momento são zeros. Tá? Qual que é outra condição? Quando ela é livre. Tá? Eu não tenho nada aqui. O que eu posso falar sobre esse extremo livre? Eu não tenho forças, tá? Então, tanto minha força cortante quanto meu momento fletor são zeros. Tá? Se eu tivesse alguma coisa impondo aqui, uma restrição, aí eu teria força. Tá? Se eu tivesse um apoio de segundo gênero, aí eu teria alguma força. Tá? Mas, de forma geral, aqui, no extremo livre, eu não tenho nem força cortante, nem momento fletor. Tá? Então, isso que você tem que ter em mente. Tá? Não falo decorar porque eu não gosto muito de decorar as coisas, mas o que acontece no engaste, o que acontece no apoio, tá? E talvez o que acontece numa rótula, mas eu acho que não vou deixar rótula para vocês. Tá? Mas rótula significa que o momento é zero, tá? Porque é livre de rotacionar. Tá? Professor, tu disse que flecha é zero, é o cortante ou a deflexão? Não, a deflexão. Tá? E quando eu falo flecha, é deflexão. Tá bem, obrigada. Nada. Tenha isso em mente, tá? O V maiúsculo é a força cortante e o V minúsculo é a deflexão. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Condição de contorno. Condição de contorno, pessoal, sempre pensa o que você sabe sobre o teu problema, tá? Se é um engaste, o que você sabe sobre o engaste? Se ele é livre, o que você sabe sobre o extremo livre? Se é um apoio, o que você sabe sobre o apoio? E você impõe isso. Professor, no apoio o ângulo não é zero, né?
o ângulo não é zero, porque ele rotaciona, né? Se você tem um apoio, é como se você tivesse uma rótula aqui, certo? Você Sim. aplica uma força aqui e ele rotaciona, tá? Então, eu não sei quanto que é o ângulo, tá? Inclusive, eu peço para vocês, em algum exercício, calcular a inclinação no apoio, eu acho. Não estou Sim. lembrando bem a pergunta. No Mas, primeiro slide. eu acho que eu peço, né? Então, como ele rotaciona, tem um ângulo, certo? Um ângulo que ele faz, sei lá, 10 graus, 15 graus, é uma incógnita. Tá? Eu não posso falar que o ângulo é zero, mas posso falar que o momento é zero, tá? Porque eu não sei quanto é o momento. Não, na verdade, no momento, em todas as partes é zero, né? Porque tem rotação livre, no caso. Professor, é certo falar que na deflexão máxima o ângulo é zero? Quando a deflexão é máxima? Errado É, falar que na deflexão. isso quando tem dois apoios, porque, se eu não me engano, a gente usava isso nos outros exercícios que o senhor passou pra gente. Sim, porque a derivada da deflexão vai te levar à inclinação, né? Então, quando você tem um máximo, a derivada é zero. Então, você pode falar isso sim. Não sei se essa foi a sua pergunta. É que eu tinha usado isso como condição de contorno, mas depois eu refiz. Daí deu diferente. Aí eu não sabia se estava certo falar. Tá, quando você tem a derivada da flecha da inclinação, se a derivada é zero, a tua função é máxima, né, no caso. Tá? Mas uma coisa, pessoal, evitem colocar isso como condição de contorno. Tá? Geralmente, a condição de contorno você precisa de quatro. E essas quatro estão ou no início, aqui, ou no final. Você tem duas condições aqui e duas aqui. Tá? Mas alguma dúvida? Na questão um, a viga tem dois apoios, sendo um esse apoio triangular e no final o apoio circular. Os dois são interpretados da mesma forma? Tá, eu já vou na lista, tá? Só vou fazer um comentário, eu já pego a lista e vejo com vocês. O meu comentário é o seguinte, você pode ter também aqui no meio um apoio, tá? E eu posso pedir para vocês, por exemplo, quanto que é a reação, tá? Não sei se você entendeu, eu tenho um apoio aqui, tá? E eu posso pedir quanto que é a reação aqui. Se eu tenho um apoio aqui de segundo gênero, eu posso impor uma coisa, tá? Se eu precisar, eu posso impor que a deflexão no apoio é zero. Tá? Vamos supor que você tem um apoio aqui, tá? A força precisaria estar aqui, por exemplo. Tá? Eu posso impor como condição de contorno que a flecha para L meios é zero. Certo? Aí eu teria uma equação a mais, só que eu tenho uma incógnita a mais. Qual que é a minha incógnita? A força aqui, de reação. Não sei se você entendeu. Em vez dessas quatro, eu teria mais uma incógnita, que seria a minha reação aqui. Teria cinco, tá? Só que eu tenho cinco equações também. Duas para cada extremo e mais uma no meio, que seria que minha flecha tem que ser zero. Tá? Então, eu teria cinco equações com cinco incógnitas. E eu conseguiria resolver o sistema. Tá? Pode acontecer isso também. Pessoal, alguma dúvida ou podemos passar para a lista? Sobre o material que eu passei para vocês, você entendeu? Você entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Sim? Professor, no caso, se não for tipo constante, for de primeiro, de segundo grau ou algo assim, como é que a Sim? gente faz essa relação? Se, por exemplo, Tá. o carregamento for numa função de segundo grau para baixo, daí a gente tem que fazer um de segundo grau para cima? Você tem, mas digamos que você tem uma segundo grau que fecha aqui, Isto, algo assim. tá, você precisaria fazer isso, ó, fazer que ela siga, tá, segundo grau, ela não para aqui, senão ela continua, tá? Como você tem a equação, você precisa ter a força distribuída totalmente reconhecida, certo? Você tem a equação dela, tá? Sim, Então, se você tem a equação dela, você pode extrapolar aqui, ó, entendi. certo? Daí você só sobe ela e tira a parte do DL meios até L. Você conhece essa função, Certo. Legal. certo?
tá? Mas não se preocupem, tá? Que não vou deixar de segundo grau, não. No máximo linear, no máximo, tá? Pessoal, mais alguma dúvida com respeito ao conteúdo? E um spoiler da próxima aula, que é energia. Não? Vamos passar então para a lista, tá? Se ninguém é contra. Tá? Agora preciso projetar a lista. Pessoal, vocês estão vendo a lista? Sim. Sim. Sim? Tá. Vamos, então, tá, questão, tá, vamos ver as figurinhas, tá? Vamos começar, eu não sei, alguém perguntou, acho que foi a Gabriela, qual que era a dúvida na questão? Que no apoio A e no C, eles são diferentes. Eu queria saber se a condição de contorno nos dois seria igual. Tá, a condição de contorno seria igual sim, tá? E eu vou falar por quê. Nesse caso, qual que é a diferença entre um segundo gênero e um primeiro gênero aqui? A única diferença é que ele impede o movimento em X, né? Sim, sim. Tá? E o outro não. Só que eu não tenho forças em X. Então, eu não vou nem usar essa condição, tá? Para mim, tudo vai para baixo. Tá? Minha restrição é a flecha, e a flecha é o deslocamento na vertical. Então, para esse caso, suas condições de contorno em A e em C são exatamente iguais, sim. Tá? E a condição de contorno em A é que a flecha é zero, tá? A flecha aqui é zero e o momento é zero. A mesma coisa aqui, a flecha e o momento são zero. Tá? E aqui só fazer o mesmo procedimento que eu expliquei no exemplo 2, eu acho. Tá? Só que eu peço alguma coisa diferente. Não sei com respeito a B, eu acho. Tá? Tá bem, entendi, professor. Obrigada. Nada. O segundo problema é o momento aqui e o engaste. Tá? Alguém teve dificuldade com ele, com esse problema? Tá, uma dica para vocês, tá? Aqui, o que eu sei sobre isso? Eu sei que tanto a flecha quanto a inclinação é zero. Tá? Normalmente, se eu não tivesse esse momento, eu diria que meu momento é zero. Acho que alguém está com o microfone ligado. Se puder desligar o microfone. Não, e podem falar em qualquer hora, tá, pessoal? Só ligar o microfone e falar, tá? Que eu escuto vocês. Aqui, pessoal, se eu não tivesse momento, minha condição de contorno seria que meu momento vai ser igual a zero, tá? Nesse caso, não posso falar isso porque meu momento é exatamente MB. Tá? Então, uma condição de contorno seria que o momento não é zero, senão o momento é MB. Certo? Tá? E aqui eu não teria forças, né? Então, minha equação do caimento distribuído seria zero. Tá? Você parte de zero. Tá? Quando você integra zeros, tá? Uma dica, você integra zero, você tem uma constante. Tá? Não é que tudo é zero, né? Na hora que você integra zero, você teria constante. Professor, então no 2 está errado falar que o momento em A é zero? O momento, não, você não pode falar que o momento em A é zero, porque tem um momento, né? Eu não sei quanto que é. Na verdade, a flecha e a inclinação são zeros. Tá? Eu não posso falar nada sobre a reação, nem sobre o momento, porque são incógnitos. Mas no 1 a gente pode usar que o momento em A é zero no exercício 1? Sim, podemos, porque olha a diferença. Aqui eu tenho um apoio e aqui eu tenho um engaste.
tá? No apoio, eu posso, livre de rotacionar, tá? Ele rotaciona. No engaste, não. No engaste é preso. Tá? Se ele é preso, tem que ter um momento impedindo essa rotação. Tá? Qual que é esse momento? Incógnito. Tá? No ponto A, não. No ponto A eu não tenho momento, não tem nada que impeça eu rotacionar. Essa é a diferença entre um apoio e um engaste, por exemplo. Tá? E são as condições de contorno. Certo? Professor, Sim? Eu não estou conseguindo ouvir. Alguém está falando? Não sei se travou. Pessoal, tá me ouvindo? Não sei se travou. professor, então no 2 ali, a questão 2. Sim. Em B, eu tenho um momento aplicado em B. Isso. Oi? Sim, o momento está aplicado em B. Aplicado em B. Isso. Só que ali tem uma rótula. Isso. Tá. Então quer dizer que ele só existe esse momento Isso. porque ele é aplicado em B. Se fosse um momento, não teria um momento devido ao apoio, certo? Isso, exatamente. Esse momento, ele está aí porque eu apliquei ele, entendeu? Então, minha condição de contorno não é mais que o momento é zero, sino que o momento, na verdade, é MB. Tá? Então, eu não consideraria esse momento para resolver. Não, não. Lembrem sempre, pessoal, o que acontece no contorno, fica no contorno, tá? Você não coloca ele na força distribuída. Tá? Aqui eu tenho força, momento, aqui eu tenho uma força, e esse momento aqui, nada disso entra na minha função. Minha função, aliás, na questão 2 é zero. Certo. Tá? Então, eu só uso o MB na condição de contorno, não na equação. Tá. Isso. Certo, obrigado. Nada. Pessoal, alguma dúvida sobre essa 2? Não? Tá? Pessoal, uma coisa que você pode fazer também, tá? Para saber se está certo ou não, essa questão 1, por exemplo, é um problema isoestático, tá? Ou seja, mediante a estática, você consegue resolver totalmente ele, tá? Você pode achar quanto que é a reação em A, quanto que é a reação em C e tal, tá? Vocês aprenderam isso em estática, tá? Então, na hora que você fizer as funções de singularidade, chegar nas suas funções, você pode avaliar, por exemplo, quanto que é a força portante para x igual a zero. Tá? Se você fizer essa substituição, tá? Quando x igual a zero aqui, você vai ter exatamente quanto que é a tua reação. Tá? E se tua reação for igual à reação que você fez usando a estática, é porque está certo. Tá? Novamente aqui em C também, se eu quero achar quanto que é a reação em C, você aplica a função, tá, da força portante para x igual a L. Tá? E isso te daria o que acontece em C, que seria a reação em C. Tá? Mas isso dá para usar só em problemas isostáticos, né? Tá? Não dá mais para o problema 2, por exemplo, que é hiperestático. Tá? Porque aqui eu tenho mais incógnitas, né? Eu tenho a força, eu tenho o momento e eu tenho outra força aqui. Professor, só agora uma Sim. questão. Sim. Eu fiz a 1 e, no caso, se eu zerar, o cortante fica igual ao C1. E se eu não usar a reação de apoio na equação, então daria que o cortante é igual a zero. Não seria... Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tá, você teve uma constante 1 e a constante deu 0? No caso, se eu não usar a reação de apoio, que nem o senhor falou, dá Sim. zero. Se eu usar a reação de apoio, o C1 fica igual a menos a reação A. Que Tá, daí... olha. Certo. Não sei. Ou não, tá, você não precisa colocar a função, a força em A nem a força em C na tua força distribuída, tá? Mediante o método que eu mostrei para vocês, o processo que eu fiz, não precisa fazer isso,
tá? Não tem por que C1 ser 0, no caso. Tá? Tua função aqui na questão 1 seria similar ao que acontece no exemplo 2. Então, você teria duas equações de ordem 0, né? Uma que vai de aqui até aqui e outra que vai de B até C. Daí você teria duas equações. Na hora que você integra, você teria equação de ordem 1, certo? Porque antes era 0, mais uma constante. Isso, exatamente. Tá? E você vai integrando isso até o final. Vão surgir quatro constantes. Daí você impõe quatro coisas, no caso, né? Que a flecha aqui é 0. Daí vai te dar que C4 é 0. Tá? Você vai impor que o momento é 0. Tá? E no momento você tem duas constantes. Você não pode falar nada, que uma é 0. Você não pode falar isso. Tá? E em C, também você vai ter equações. Não dá que C1 é 0. Tá? Tenta Então ver. eu não posso colocar que a cortante é 0 na condição do contorno. Você poderia, se você inclui a reação, entendeu? Você está fazendo uma coisa com outra. Está misturando. Não sei se você Entendi. entendeu. Tá, agora acho que entendi. Certo. Tá? Então, para evitar isso, faz uma coisa, não considera. Tá? Esquece o que acontece em A e em C, porque isso é condição de contorno. Tá? E você só se preocupa pelo que acontece no meio. Tá? Aí não tem erro. Professor, Sim? ali quando o momento é 0, se 2 não seria 0 também? Na questão. Quando o momento é 0, qual a questão? Na 1. Na 1. Tá. Se o momento é 0, daí você vai ter C1 e C2. Não pode... Sim. Não, Porque C1 é X, né? C1x mais C2. Isso. Daí Isso. o X sendo 0 anularia a C1 e o C2 seria 0 daí. Não, porque daí você estaria falando, deixa eu ver, se o momento é 0, para x igual a 0, você não teria a primeira, você teria 0, C2 igual... Aí será C2 no caso, não C1, C2. Pois é. Será C2. Beleza, então. Aí sim, aí será C2. Pessoal, mais alguma dúvida? Tem aí no chat, só deixa eu ver aqui. Resolver uma questão de viga biapoiada. Tá, eu vou comentar sobre essa viga biapoiada depois da lista, pode ser? Vamos ver as demais questões, daí eu já falo sobre a biapoiada, tá? Vamos ver a questão 3. Tá. Professor, Sim? quando tem essa rótula aí, as condições de contorno é que a deflexão é 0 e que o cortante é 0? Não. Você não pode falar que a cortante é 0, porque você tem uma reação aqui, né? Não, E na rótula. na rótula. Não, porque você tem uma reação também. Você, se tivesse uma rótula sem momento, se o momento não estivesse aqui, você poderia falar que o momento é 0. Só o momento é 0. Só o momento é 0. Tá, mas agora eu tenho um momento, eu estou impondo um momento. Então, o momento tem que ser MB. Tá? Minha condição de contorno, então, em B, seria a deflexão 0, tá? E o momento igual a MB. Tá, entendi. Tá? Mais uma coisa, um comentário aqui. Você vai chegar na resposta tudo em função de MB. Tá? Não é que MB é uma incógnita, tá? MB é uma ferramenta que você sabe quanto que é. Tá? Geralmente, sei lá, é 10, 20. Então, tua resposta é função de MB. Certo? Certo, Tá. entendi. Questão 3. Dúvidas sobre a questão 3? Alguma dúvida, pessoal? Essa a gente usa exatamente as mesmas condições que o senhor usou, né? Nos exemplos. Isso. O engaste livre, né? No engaste, a deflexão e a inclinação são zeros, e no livre é força cortante e momento fletor. Sim. Certo. Tá?
Vamos ver qual que é mais difícil aqui. A 4, alguma dúvida na 4? Eu acho que a 4 e a 5 são as mais trabalhosas, talvez, por ter 3 regiões. Tá? Mas nada fora do comum, pessoal, tá? Sempre você considera, esquece os extremos, tá? Esquece o que acontece em A, esquece o que acontece em D, depois você considerando as condições de contorno, e você escreve a função de tudo que acontecer no meio, tá? Tudo que tiver força cortante, força distribuída, momento fletor, força linear, tá? E você representa isso com as funções descontínuas, tá? X menos A elevado a menos 2 se for momento, elevado a menos 1 se for força, elevado a 0 se for constante, elevado a 1 se for linear, tá? E você integra isso, tem as 4 constantes, e você impõe suas 4 condições de contorno. Tá? Aqui as condições de contorno seria a flecha e o momento, tá? E em D seria a flecha e momento também. Tá? Essas seriam minhas condições de contorno. Tá? Na questão 5, eu teria flecha e momento, são zeros, tá? Aqui é o que eu comentei com vocês, pessoal, tá? Aqui é uma variante interessante, tá? Você considera aqui a flecha e o momento zero, aqui a cortante é zero, mas o momento não é zero, M é zero, tá? E aqui em C, tá? Eu falei, lembrem, esquece os extremos, tá? Mas se você tiver um apoio no meio, você precisa incluir essa força aqui. Você tem uma força aqui em C, certo? Uma reação em C. Mas eu não sei o valor da reação em C. É uma incógnita, tá? Na hora que você fizer a sua função, você vai ter menos P, X, menos L meios, elevado a menos 1, tá? Mais o RC vezes X menos L elevado a menos 1. Tá? Então, já incluindo esse RC, é uma incógnita. Tá? Então, você precisa mais uma equação para resolver. Tá? Qual que seria essa equação? Seria que a minha flecha em C é zero também. Tá? Lembrem, em A eu tenho duas condições, em D eu tenho duas, e em C eu tenho uma, que a flecha para x igual a L seria zero. Tá? E essas seriam minhas 5 equações e minhas 5 incógnitas. Professor, o senhor pode só repetir, então, as condições de contorno dessa? Sim, claro. Em A, eu tenho a deflexão zero, porque esse ponto ele não se mexe, tá? Eu tenho momento igual zero, porque é uma rótula, tá? Em D, eu tenho que a força cortante é zero, porque eu não tenho nenhuma força aqui, e eu deveria colocar o momento igual zero, só que eu não posso fazer isso, porque eu estou impondo M0. Então, meu momento, na verdade, é M0. Tá? Essas são minhas condições, tanto em A quanto em D. Tá? Mas, além disso, eu tenho outra que aparece em C. Tá? E essa condição que aparece em C é que minha flecha em C, ela é zero também. Tá? Porque esse ponto ali não pode se mexer. Tá? Como eu tenho 5 equações, minhas 5 incógnitas seriam as 4 constantes, mas essa força que aparece aqui, ó, tem uma força aparecendo. São 5 equações com 5 incógnitas. Tá? E o restante, pessoal, é só integrar, ter cuidado com as condições de contorno, chega um sistema linear, resolve o sistema linear como você sabe, tá? Não tem segredo. Tá? Alguma dúvida com respeito a alguma das questões? Condições de contorno, você entendeu? Pessoal, alguma dúvida? Para mim, seria isso, professor. Tá, eu vou responder só. Alguém perguntou sobre uma viga biapoiada. Ah, sim, eu resolvi uma questão de viga biapoiada. Tá.
Viga biapoiada seria deixa eu ver. Pode ser esse daqui, ó, é a biapoiada. Tá? Qual que seria o procedimento? Quando você fala em biapoiada, é que tem dois apoios, né? Apoio nos dois extremos. Então, significa que você vai ter condições de contorno de apoio normal, que seria flecha em momento igual zero, nos dois lados, tá? E seria as condições de contorno. Tá? O restante seria só você saber o que está acontecendo no meio, tá? Que pode ser uma força distribuída, uma força portante, um momento fletor, muito cuidado com isso, tá? Mas suas condições, tá? Seriam essas, tá? Flecha e momento são certos, nos dois lados. Tá? Bem apoiado seria isso. Pessoal, alguma dúvida? Qualquer coisa? Sobre o conceito, sobre as condições de contorno, sobre a integração? Não? Tá, um comentário sobre a questão 3, tá? Não é tão simples quanto parece, tá? Por quê? Porque a questão 3, lembrem que a força distribuída, ela começa em zero, né? O que a gente viu lá em cima na representação, na apostila que eu passei para vocês, ela começa em zero e vai subindo. Isso daqui é contrário, tá? O que você faria para você ter a mesma representação anterior, tá? A representação, digamos, usual, tá? Tenta ver esse triângulo aqui como se fosse um quadrado, ou um retângulo, no caso, né? Dividido na diagonal. Tá? Você pode completar o retângulo aqui, tá? Completa setas, e você teria o quê? Teria um retângulo, que seria uma força distribuída constante. Tá? Só que como você aumentou esse pedaço de triângulo, você precisa tirar ele, né? Daí você tiraria esse triângulo, e aí sim te daria uma coisa similar ao que você tem na representação. Tá? Não é tão simples assim. Eu até estranhei vocês não terem perguntado sobre a 3. Tá? Professor, desculpa, mas nesse caso não daria para, tipo, porque o P ali é uma seta, Sim? aí seria, o WO seria a área, né? Não dá para comparar com isso. Tipo, daí tu faz que P é igual a WO vezes L. P igual WA. Tá, mas deixa eu Ah, ver se eu entendi. Você quer comparar sua área, mas isso, é... porque, hum, tipo, força distribuída seria a questão da área, né? sim, mas você faz a área para você ter uma força concentrada equivalente. Tá? O que você quer Isso, fazer é como se eu tivesse W aqui e L3, e colocasse W0, L sobre 3 e uma força no meio, né? isso Só é que que... o P não seria resultante, por exemplo, nesse caso, o P não seria resultante do WO vezes L sobre 3? Sim, seria você fala se fosse uma força no caso, né? Isto. Tá, assim, esse daí é uma simplificação. Você não teria o mesmo resultado de flecha, por exemplo. Tá? É diferente você ter uma força aqui e você ter uma força distribuída. Tá? A equação é diferente. Tá? Isso pode servir até para forças, mas não para comportamento. Tá? O que acontece entre A e B, imagina que você tem uma força distribuída só e aqui você tem um apoio. Tá? O que acontece em função de flecha aqui, força portante, momento fletor, é diferente que se você tivesse uma força só. Tá? Assim, fácil de enxergar isso. Se você tivesse uma força, o diagrama de força portante, tá? Seria descontínuo, certo? Reação em A vai até o meio e no meio acontece uma força concentrada que te daria descontinuidade. Você sobe ou desce, vai constante e fecha o teu sistema. No caso de uma força distribuída, você teria na força portante, você teria uma constante. Não, você teria uma reta, né? Tá? Você teria, então, um comportamento diferente. Tá? Não serve aqui você colocar uma força que o comportamento vai ser diferente. A mesma coisa aqui. Você poderia ter a área P0 vezes L sobre 2 e aplicar, você não vai aplicar no meio, né? Você aplica no centro geométrico. Tá? Que é 1 sobre 2 L aqui. Tá? L sobre 2.
sobre 3, eu acho. Tá? E você teria uma força aqui. Só que a força cortante que você vai chegar não vai ser igual a você analisar isso como se fosse uma equação, né? Você não vai chegar na mesma coisa. Tá? E é fácil de enxergar porque na hora que você integrar, essa equação tem ordem 1 e tua força tem ordem -2, né? Você não vai chegar na mesma coisa. Tá? Não sei se você entendeu. Quem perguntou, você entendeu a resposta? Sim, mas Tá, você, assim, olha assim, é uma simplificação que você faz. Você coloca a área e você tem uma força, tá? Só que isso não representa o comportamento de teu esforço interno, tá? Porque é uma simplificação. Tá? Tanto em força cortante, momento fletor, inclinação, vai ser diferente se você tiver uma força concentrada ou uma força distribuída. Tá? Isso serve talvez para as tuas reações, mas não para o comportamento. É diferente. Pessoal, alguma dúvida? Tá? Essa questão 3, pessoal, novamente não é tão simples, tá? Completem um retângulo. Tá? Na hora que você completa o retângulo, ele vai ficar como se fosse uma concentrada, tá? Só que daí você precisa tirar o triângulo que você apresentou, né? Daí esse triângulo, sim, tem uma representação mediante as funções normais. Tá? Então, isso aqui é superposição, tá? Não é tão trivial. Pessoal, dúvidas sobre qualquer coisa? Não? Vou parar a gravação, mas fiquem aí, tá? Eu preciso conversar com vocês. Só para não ficar muito grande o vídeo.